Eu sou Ana e gostaria de compartilhar uma história que certamente deixará você arrepiado. Como profissional de tanatopraxia, testemunhei muitas coisas necessárias no necrotério, mas esta experiência foi particularmente perturbadora. Tudo começou numa noite sombria, quando recebemos o corpo de uma menina de 10 anos que havia perdido a batalha contra o câncer. Ela era uma criança encantadora, com unhas pintadas e um sorriso que agora estava apagado. Enquanto eu preparava seu corpo para o velório, sentia uma presença estranha ao meu redor, como se ela ainda estivesse presente, observando cada movimento que eu fazia. À medida que a noite avançava, o odor do necrotério tornava-se mais intenso, envolvendo tudo ao meu redor numa atmosfera sinistra. Cada som, cada sombra, parecia ganhar a própria vida, e eu me sentia cada vez mais inquieta. No entanto, continuo o meu trabalho, tentando ignorar o medo crescente dentro de mim. Porém, quando finalmente terminei de arrumar o corpo da menina, algo estranho aconteceu. Senti uma mão gelada tocar meu braço, mas quando olhei, não havia ninguém além de mim e da menina deitada em silêncio sobre a mesa. "Você prometeu cuidar de mim", sussurrou uma voz fraca, mas clara como um sino em minha mente. Era a voz da menina, embora ela já não tivesse voz. Senti um arrepio percorreu minha espinha e prometi a mim mesma que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para cumprir minha promessa. À medida que o dia de trabalho chegava ao fim e eu retornava para casa, a sensação persistente de que a presença da menina ainda me acompanhava. Naquela noite, fui assombrado por um sonho onde ela corria e brincava no meu quarto, seus olhos vazios fixados em mim com uma intensidade que me fez despertar em um grito. Desde então, cada noite se revela da mesma maneira, o odor do necrotério parece ter se arraigado em minhas narinas de forma permanente, e os sonhos com a menina se repetem incessantemente. Por vezes, tenho a sensação de que ela está me atraindo de volta para o necrotério, ansiando que eu mantenha a minha promessa de cuidar dela eternamente. É uma experiência arrepiante perceber que algo para além da morte está tentando se comunicar comigo. A presença persistente da menina ao meu lado, sussurrando palavras que só eu consigo ouvir, me assombra. Talvez ela nunca se vá, talvez eu nunca consiga escapar deste pesadelo, e essa incerteza é a coisa mais assustadora de todos. Conforme os dias foram se passando, a presença da menina do necrotério parecia se tornar mais forte. Eu me encontrava olhando constantemente por cima do ombro, esperando vê-la ali com seus olhos vazios e sorriso desvanecido. O medo tornou-se meu companheiro constante, uma sombra que me segue para onde quer que eu fosse. Cada noite, quando fechava os olhos, era como se eu estivesse sendo puxada de volta para aquele lugar sombrio. Os sonhos com a menina tornaram-se mais vívidos e aterrorizantes, suas risadas ecoando em meus ouvidos como um eco do além-túmulo. Eu tentei buscar respostas para o que estava acontecendo comigo. Visitei médicos, psicólogos e até mesmo sacerdotes em busca de alguma explicação racional para meus tormentos, mas tudo o que eles podiam oferecer eram olhares preocupados e palavras vazias de conforto. Contudo, uma coisa era inegável, e a menina do necrotério não partiria facilmente. Ela me havia escolhido como sua guardiã, e eu entendíamos que não descansaria até que eu cumprisse minha promessa. A cada dia que passava, sentia-me mais aprisionado em um pesadelo do qual não conseguia escapar. O aroma do necrotério, os sussurros ecoando em meus ouvidos. Tudo parecia me consumir gradualmente. Mas, apesar do medo e da incerteza, eu sabia que não poderia desistir. Prometera cuidar da menina, e mesmo que isso significasse confrontar meus próprios demônios, não quebraria essa promessa. E assim, continuo minha jornada como tanatopraxista assombrada por um espírito infantil. Enquanto o mundo ao meu redor continua girando, agarro-me à esperança de que um dia, talvez, encontre a paz tão almejada. Até lá, continuei enfrentando meus medos, aguardando o momento em que finalmente poderei encontrar descanso. No entanto, a presença da menina do necrotério permanecerá comigo, deixando sua marca indelével em minha mente. Isso me lembra que algumas promessas vão além de palavras simples, são pactos que transcendem os limites entre a vida e a morte.
Até que a paz seja alcançada, persistirei. Numa das minhas noites de trabalho solitário no necrotério, realizava tarefas rotineiras. A sala estava mergulhada na penumbra e a atmosfera era serena e tranquila. Subitamente, comecei a ouvir sugestões suaves que pareciam emanar de algum lugar próximo. Fiquei intrigado, pois não havia mais ninguém na sala além de mim. As vozes sugeridas são mais claras e distintas, como se várias vozes perguntadas falando ao mesmo tempo. Um arrepio percorreu minha espinha e meu coração disparou. Decidi investigar a origem desses eventos sobrenaturais e dirigir-me às áreas mais isoladas do necrotério. Quando me aproximei de uma sala de autópsia trancada, as sugestões se tornaram mais intensas. Meu coração batia forte enquanto eu abria a porta com cautela, e para minha surpresa, ao entrar, encontrei uma sala vazia. Porém, uma atmosfera pesada e carregada de energia permeava o ambiente. Em um instante, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se estivesse sendo presente. Um lençol que cobria uma mesa de autópsia moveu-se suavemente, como se alguém invisível o tocasse. Sentindo-me atônito e perplexo, incapaz de encontrar uma explicação lógica para o que presenciava, decidi sair da sala e buscar respostas com meus colegas no dia seguinte. Ao compartilhar minha experiência, descobri que alguns deles também vivenciados eventos naturais durante seus turnos da noite no necrotério. Relataram luzes que se acenderam e apagaram por conta própria, portas que se fecharam sem intervenção humana e objetos que se moveram misteriosamente. Embora não pudesse oferecer uma explicação conclusiva para essas características paranormais, a experiência me deixou convencido de que há aspectos além de nossa compreensão racional. Trabalhar em um necrotério durante a noite certamente pode expor você a situações perturbadoras e desafiadoras para sua mente. Tudo iniciou em uma noite enquanto eu me preparava para fechar meu consultório. Estava nos momentos finais dos preparativos para sair quando minha secretária abriu a porta. Era uma situação normal. Costumávamos ter breves conversas antes do encerramento do expediente. No entanto, naquela noite, algo parecia fora do comum. Doutor, há alguém para vê-lo, disse ela, e notei um leve sinal de satisfação em seu rosto. Talvez a pessoa tenha sido rude com ela, pensei. Eu informei que não tínhamos compromissos agendados para aquele dia, mas ela insistiu, dizendo que era uma questão urgente e que o visitante afirmava conhecê-lo. Isso despertou minha curiosidade, então deixei meu escritório para ver quem era. Quando saí, parei-me com a pessoa de costas para mim, brincando nervosamente com as mãos. Olá, cumprimentei-o. Ele se virou e eu encarei seu rosto, que parecia familiar, como se o conhecesse há muito tempo. Olá, respondeu ele, com a voz ligada ao nervosismo. Desculpe-me por aparecer assim, mas preciso de sua ajuda, continua. Juliano, perguntou, quase como uma forma de confirmar sua identidade. Sim, confirmou ele. Faz muito tempo que não nos vemos, acrescentou. Eu sei, respondi, diminuindo meu escritório. Você pode entrar, se quiser, disse a minha secretária, minha irmã. Vou trancar tudo quando terminar. Ao entrarmos no escritório, notei que Juliano estava visivelmente nervoso. Ele olhava para todos os lados, esfregava as mãos e brincava com os pés. O que há de tão urgente? Queria ele. Faz tanto tempo que não nos vemos a vírgula. Eu não esperava que nos encontrássemos novamente nessa circunstância. Juliano foi meu colega na faculdade de medicina, dávamos muito bem, eu poderia considerá-lo meu amigo. No entanto, o tempo e as estatísticas acabaram nos afastando. Foi quando entrei na minha residência em psiquiatria que paramos de nos falar, explicou ele. Estou muito assustado, continuou.
Em última análise, aconteceram coisas que não consigo explicar e preciso muito da sua ajuda. Me conte, eu disse a ele. Preciso que seja detalhado. Embora já fosse tarde e obviamente eu estivesse ansioso para ir para casa, eu entendi o motivo de sua angústia. Afinal, ele sempre fora uma pessoa sensata e calma. Isso começou tudo com um corpo, disse ele. Estou trabalhando em serviços forenses na cidade há 6 anos. Eu sabia disso, eu respondi. Soube que você trabalhou para a polícia. Sim, trabalhei, confirmou ele. Mas nossos caminhos divergiram um pouco. Na verdade, os serviços forenses ainda fazem parte deles. Continue. Então, eu recebi um corpo, prosseguiu ele. Não era algo incomum, recebi corpos todos os dias. Às vezes, chegam em grande quantidade. Mas naquele dia, algo era diferente. Era uma mulher jovem, na casa dos 25 anos, com a pele extremamente branca e cabelos avermelhados. Não era o tipo de pessoa que você encontra na rua de maneira comum, ele respondeu. Do que ela morreu? Perguntou a ele. Não sabemos, ele disse. Foi uma morte em casa, sem marcas aparentes. A autópsia não revelou nada. Foi como se o corpo dela simplesmente parasse de uma vez só. Eu nunca tinha visto nada parecido. Morte súbita, sugeri. Deixa sinais, problemas cardíacos, alguma malformação não causada. Mas não foi o caso, ele continuou. Não havia um único sinal do que a matou. Não havia nada. É uma coisa estranha, eu disse, mas não acho que seja motivo para me procurar a essa hora e com tanta urgência. Como eu disse, ele continuou, tudo começou com ela. Naquela noite, tive que ficar de plantão. Meu assistente havia se demitido alguns dias antes, então tive que ficar sozinho no necrotério. Eu não tinha nenhum problema com isso, já fiz isso centenas de vezes. Não é algo do que eu tenha medo. Na verdade, acho que trabalho mais calmamente sozinho. Mas havia algo diferente naquela noite. Eu pude sentir isso. Quando comecei a própria. Pareceu-me ter ouvido um grito e virei-me, mas não vi nada além de 2 cadáveres cobertos em maçãs, aguardando para serem examinados. Convenci-me de que era minha mente me pregando peças, pois estava pensando na possibilidade de ouvir um grito devido à sensação perturbadora em minha cabeça. Ouvi novamente quando usei a serra para cortar suas costelas. Mesmo com o protetor auricular por causa do barulho, o grito pareceu próximo. Foi a primeira vez que algo assim acontecia. Decidi fazer uma pausa, abaixei a serra por um momento. Mesmo do lado de fora, fumando um cigarro, a sensação horrível persistia. Ao retornar, decidi terminar o que me foi pedido, então peguei a serra novamente e continuei a cortar suas costelas. Como mencionei anteriormente, não encontrei nada de anormal, e isso por si só é bastante incomum. Independentemente da causa da morte, é sempre encontrada. Esta foi a primeira vez que me parei com essa situação. Sei que talvez você não acredite no que vou lhe dizer, ele disse, aumentando um pouco a intensidade de sua voz. Ele fez uma pausa, continuando a brincar ansiosamente com as mãos. Em seguida, prosseguiu, quando cheguei ao coração dela, tudo ficou às escuras. Não sei qual era a probabilidade de um apagão geral ocorrer exatamente naquele momento, mas aconteceu. Subitamente, vi-me imerso na escuridão. O local possui uma usina de energia, pois é crucial manter os corpos em baixas temperaturas, porém, ela demora cerca de 20 segundos para ser ligada. E esses 20 segundos foram suficientes para que eu sentisse uma mão gelada me agarrando com tamanha força que me fez gritar, primeiro de dor e depois de medo. Lutei para me libertar, mas estava sendo seguro com tanta firmeza que não obtive êxito, até que finalmente me soltei e caí para trás. Em um instante, as luzes se acenderam novamente.
De repente, eu estava deitado no chão, em pânico, olhando para a maca onde jazia o cadáver daquela jovem mulher, com o braço pendente. Indaguei a mim mesmo se tudo aquilo não estava passando de imaginação, porém, as marcas em meu braço confirmaram que não. Talvez fosse o momento em que deveria ter fugido, mas não o fiz. Convenci-me de que tudo havia sido uma mera coincidência, apesar das marcas em meu braço dizendo o contrário. Eu lutei arduamente contra a ideia de acreditar em algo assim, então retornei ao trabalho e completei a verificação dos órgãos. Mas você não encontrou nada? Confirmando o que ele havia me dito antes, sem causa de morte, nada. Mas você encontrou algo? E ele continuou, mencionando que em um dos braços viu pequenas marcas. Não eram fortes o suficiente para serem resultado de um golpe ou para terem causado sua morte, como se ela tivesse sido segurada com força. Perguntei a ele, e ele confirmou, balançando a cabeça, como se alguém tivesse tido segurança, assim como eu seguraram naquela noite. Isso não foi o pior, continuou ele. Aconteceu algo naquela noite que acho que é a razão de eu estar aqui. Quando a coloquei no necrotério e fechei a porta, comecei a ouvir barulhos lá dentro. Eram batidas, como se ela estivesse se confundindo lá dentro, se contorcendo. E também ouvi murmúrios, ele começou a dizer, mas logo foi tomado pelo choro, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não sabia o que dizer para acalmá-lo, mas primeiro que ele continuou a falar. Novamente foi deixado na escuridão, acho que a luz voltou e a usina parou de funcionar. Comecei a ouvir vozes recebidas de diferentes lugares. Consegui identificar de onde vinham, eram das maçãs onde havia corpos mortos. O que eles estavam contando? Tentando entender. Coisas horríveis, ele respondeu. Eu os ouvi reclamando do lugar onde estavam. Está frio, disse um deles. Acho que estou queimando. Acho que também ouvi gritos. Muitos gritos. Um deles chamou meu nome e disse, Juliano, você está marcado. Juliano, você vai morrer em ponto. Fiquei perplexo. Não tinha motivos para não acreditar que ele estava me contando, mas sua história parecia mais saída de um filme de terror do que de um local de procedimentos médicos. Outra coisa que ele me disse, ele hesitou antes de continuar, você faz dias que isso aconteceu, e sei que não o vejo há muitos anos, mas eu tinha que vê-lo. Tinha que lhe contar o verdadeiro motivo de eu vir aqui, é que um deles disse seu nome.